Aí pessoal, hoje vamos fazer um vídeo aí sobre atualizações aí no Uno EP. Recentemente aí esse carro ele estava tendo muito problema aí na parte de suspensão dianteira, né? Tava devendo aí uma manutenção urgente aí. Então entrou aqui um jogo de peças todas novas aqui e foi feita toda a suspensão dianteira dele. E o carro agora ficou muito mais confortável aí de rodar. Antes ele estava aí com um jogo de amortecedores Fiat Monroy, que foi os que saíram de fábrica nele há 23 anos atrás, né? E esses amortecedores eles já estavam muito ruins devido a desgaste, né? E foi feito um recondicionamento neles no ano de 2011 por uma questão de custos, né? E devido a isso aí ele foi se degradando, foi sendo usado até que chegou o momento de fazer a troca desses amortecedores. Dentre as peças que foram incluídas aí então na nossa lista é um par de amortecedores Nakata. Eu já estava usando o Nakata na parte traseira há algum tempo, né? Aqui na nossa barra estabilizadora, os terminais da barra estabilizadora também pela marca Nakata. O pessoal fala que não precisa trocar eles, mas precisa sim. Os meus já estavam com muita folga, bem destruídos. E o mecânico disse que normalmente o pessoal não troca aquilo ali porque dizem que não precisa trocar. Mas quando ele tirou, ele mudou a opinião dele. Realmente precisa trocar sim. Pode ser uma peça que não se mexa muito, mas depois de 20 anos, né, se ela ainda for a da época do carro, com certeza vale a pena vocês trocarem. Não é caro e vai dar uma performance bem melhor aí no funcionamento da suspensão do carro de vocês. Também entrou um par de barras axiais novas pela TRW e também os terminais de direção pela ViaMar, juntamente com as coifas de setor, que eu não me lembro exatamente a marca, mas consegui achar umas de uma marca muito boa, que tem uma borracha bem grossa, diferente daquelas que estavam aqui, que o pessoal salientou lá no vídeo da lavagem de motor, né, que elas estavam rasgadas e realmente elas estavam destroçadas, mas agora tá umas coifas novinhas. Então vamos mostrar aqui algumas das peças já instaladas. Aqui no nosso cofre, tá um pouquinho sujo aqui, porque eu andei na areia, mas vejam que é só passar aqui que já solta. Passar um paninho aí depois já limpa. Aqui embaixo também talvez esteja um pouquinho sujo, porque deu chuvas ultimamente. Aqui vocês veem em detalhes aí, então a coifa novinha do setor, juntamente com a barra axial. Aqui no outro lado também, coifinha zero, então não tem mais coifa rasgada, já foi resolvido. O setor de direção precisa ser substituído, esse setor aqui não presta mais, infelizmente o carro não consegue pegar nenhum tipo de alinhamento com esse setor aqui, devido a ele estar bem avariado, ele tem muita folga, né? Então infelizmente esse setor não serve mais, então não vai ficar perfeito, mas pelo menos barulho não está fazendo mais, bateção não está mais fazendo, mas infelizmente a parte de alinhamento da direção ainda ficou devendo muito por conta desse setor aí que está muito avariado. Eu espero que trocando ele dê para resolver esse problema aí, porque é muito chato ficar com a direção torta, né? E uma folga ali, né? Fica um curso morto, né? Quem dirige Fusca, Kombi, esses carros aí sabe que é bem chato. A direção fica torta e o carro não fica alinhado, né? Ele fica querendo ir para o lado que ele quer, né? Esse aqui até não está tão ruim assim nesse ponto, mas é chato, né? Então vamos mostrar aqui embaixo também o terminal da barra estabilizadora. Aqui embaixo vocês podem ver como é que ficou. Esse aqui é o terminal da barra estabilizadora, essa peça aqui, essa peça aqui. E muita gente fala que não precisa trocar ela, mas eu insisti em trocar e valeu a pena ter trocado. Ela estava bem destruída e o meu mecânico ficou admirado lá quando trocou, porque ele não imaginava que ela ia estar tão detonada assim, né? Tava bem folgada. Eu dei uma tintinha aqui no protetor de cárter na frente aqui que estava meio arranhado. Lavei aqui também essas latinhas que protegem aqui, o mecânico desamassou elas, passou uma lixinha, deu uma tinta e elas já ficaram com uma aparência bem melhor. Então a frente do carro aí já ficou com uma aparência muito mais discreta, bem mais bacana. Aqui a gente consegue ver um pouquinho aí do amortecedor Nakata, né? Com a coifinha que agora, essa coifa aqui é plástica, a outra que tinha aqui era de borracha e se esfarelou toda. E em cima dela tem um batente aí também, que é feito num material, parece PU, assim, um material espumado, que serve para impedir que a haste dê fim de curso aqui e cause trincas aí
na torre do amortecedor. Aqui no cofre do motor vocês podem ver também que já passou vários dias aí que eu fiz aquela lavagem aí com o produto da Vonix, né? Notem aí que o brilho do motor continua, né? Ele não perdeu ainda essa aparência de limpeza. O brilho continua, ele fica um pouquinho mais apagadinho, mas notem aí que todas as peças ainda têm uma aparência de novo, né? Fica um pouquinho sujo ali embaixo, onde respingou, acho que barro, areia, alguma coisa assim, né? Porque choveu recentemente. Eu não cheguei a limpar ali, fiquei devendo aquele cantinho, esqueci. Assim como aqui também entra um pouco de areia, né? Mas aqui é só pozinho, passa um paninho aqui, já está resolvido. No geralzão aí pode ver aí que mesmo tendo pegado estrada, andado na chuva, o motor permanece limpo aí, né? Ele fica bem mais tempo limpo com esses produtos, né? Ele ajuda realmente a reter um pouco da sujeira. Depois basta jogar um jato d'água aqui de leve, passar um paninho, o motor já fica limpo novamente. Aí o cara não tem que ficar se matando muito em lavar todo o motor de novo com desengraxante, fazer toda aquela mão, né? Bom, e vamos aproveitar que a gente já está aqui. Muita gente fica me mandando mensagens lá, me pedindo para falar um pouco mais sobre alguns acessórios que eu botei no carro, né? Eu já vou avisando que tem muita coisa aqui que eu coloquei aqui que foi catada em desmanche, né? São peças aí de outros modelos de Uno e são coisas assim que a gente já não acha mais para vender, né? São, digamos, raridades, né? E aí quem tem isso aí para vender, que é os olhos da cara hoje em dia, né? Então, começamos aí pelo para-choque de Mille Smart, né? Ano 2001. Esse para-choque aí cortando por trás dele, ele já tem a marcação para fazer esses furos das lentes. Só que para montar esse kit precisa ter uma guarnição de metal que vai por trás da lente, uma borrachinha que vai entre a lente e a guarnição, precisa fazer as coifas, precisa dos suportes, precisa dos faroletes Serra 2 da CBE. Então são várias peças para compor esse para-choque. E tudo isso aí custa muito caro hoje em dia e é muito raro de achar. Então muita gente, eu quero botar o para-choque com farolete igual esse. É muito raro de achar. E quando acha completo, o pessoal pede um valor muito alto e fica proibitivo, acaba não valendo a pena. Então é mais ou menos isso aí. Outro item que eu coloquei, que o pessoal pergunta muito, é essa manta que aparece aqui, né? Um forro de capô. Esse forro de capô aqui foi comprado na cidade de Novo Hamburgo, na concessionária Ritmo, se eu não me engano. E essa concessionária tinha 4 unidades ainda desse forro lá. Então eu e alguns amigos compramos as últimas unidades aí e cada um instalou no seu carro aí. E esse forro aqui, ele é novinho, estava parado lá há uns 20 anos. Isso aqui era um acessório que eles chamam de aftermarket, né? Que a pessoa compra o carro e se quiser ir lá na lojinha de acessórios, que geralmente tem nas concessionárias, né? Que vende aparelho de som, roda de liga leve, esse tipo de acessório. Também na época tinha aí o forro de capô que podia ser instalado em qualquer capô de qualquer Uno, Premio, Elba, Fiorino, né? E aí ele ajuda aí a abafar o ruído, ajuda a proteger também a pintura do capô contra aquecimento, né? O calor do motor não vai diretamente na chapa. Já teve gente perguntando, mas e se pegar fogo aqui? Eu acho que esse material é anti-chamas, que ele já é próprio para ser instalado aqui nessa tampa, né? E é o mesmo material que já vem aqui nessa parte originalmente aí no EP, pelo menos já tem esse carpete aqui e agora fica fazendo o conjunto aí com o carpete da tampa, que deixa um visual até bem bacana aí quando está aberto, né? Fica muito mais bonito aí também para tirar fotos. Outro item que eu coloquei aqui é esse friso largo aqui. Ele é colado com dupla face, né? Não é original, é uma peça paralela que eu usei. E o friso oficial do EP, ele é um de borracha bem fininho, né? Podia vir com ou sem, esse daqui infelizmente veio sem. Então eu achei mais bonito colocar o friso largo aí. Esse friso aí é paralelo aí, num jogo desse que custa baratinho. Ele é feito em plástico, né? Infelizmente eu não localizei um jogo original aí, e se localizar provavelmente deve custar um absurdo. Então, por enquanto fica esse aí paralelo, que cumpre muito bem a função dele, que é proteger aí as portas aí, né? Mesmo assim, o vinco do carro ele é bem amassadinho, mas isso aí já veio no carro, não foi coisa minha. Foi coisa dos ex-donos do carro, né? Provavelmente ficava em algum estacionamento que os caras abriam as portas e iam batendo no carro ao longo desses mais de 20 anos e o carro foi ficando todo amassadinho. Aqui na parte interna eu coloquei esse acabamento aqui de cima da porta, né? Isso aqui não vem na versão EP,
Só vê na parte traseira do EP de 2 portas ele é forrado, as latarias, né? Mas na porta dianteira não tem forração, o que eu acho a maior cagada que eles fizeram aqui no modelo, porque não justifica colocar todo o revestimento só na parte traseira e deixar a da dianteira sem revestimento, né? Então esse revestimento eu comprei num desmanche, veio de um prêmio 86 e só encaixei aqui fechando aí o jogo. Então toda a parte interna do carro aí ela está revestida. Aquele apoio de braço ali eu consegui o tecido original e fiz com o molde original e coloquei ali tecido na parte onde só os modelos de luxo tinham, né? Agora esse aqui passa a ter também. Aqui eu troquei o painel, né? Muita gente pergunta, mas o painel é original? Não, o painel original foi substituído por esse aqui, que veio de um prêmio CSL 94 e teve que ser adaptado aí a leitura aí para o RPM. O resto já funcionou tudo, exceto o check control, porque o check control exige uma ligação de vários fios aqui para ele funcionar e francamente não é vantajoso. É muita ligação de fio para as funções que isso aqui realmente vai ser útil, né? No fim, só avisa se tem pastilha de freio gasta, se a porta está aberta e o carro ainda é de 2 portas, então não vejo necessidade de se matar tanto aí ligando uma coisa que quase que não vai ser utilizada. Outro item que me perguntam muito é a abertura interna do porta-malas. Isso aqui pode ser instalado em todos os Unos até o ano de 2003, que é o que tem a traseira igual a do meu, né? A gente puxa aqui a alavanca, ele já está aberto e ele libera lá o nosso porta-malas. O porta-malas já é aberto aqui, né? Aqui no porta-malas, o que vocês podem fazer aí no Uno de vocês aí? Bom, aqui os carpetes da lateral, eles não vêm na versão EP, só vem o do chão. Eu comprei no desmanche, isso aqui não acha novo para vender, eu achei só em desmanche. Então esses carpetes são da versão CS, né? Nas laterais. Esse que vai nas costas do banco é comprado a metro, eu só recortei e encaixei. A luz do porta-malas, todos os EP já vem a fiação, ela está escondida num fio que fica aqui, tá? O fio que passa a lanterna, que passa os fios da lanterna. Esse fio aqui, ele está enrolado com fita isolante. Vocês vão achar um fio preto e um azul ali, é só desenrolar. Aqui tem que colocar uma buchinha quadrada, tá? Que aparece aqui por trás, uma buchinha quadrada, que é onde vocês vão aparafusar. Isso aqui é um interruptor de porta, desses que acha facilmente, tá? Comprem aí o de plástico, que fica com o acabamento mais próximo aí do original. E aqui a luz do porta-malas é a mesma luz do teto do Chevette, então é relativamente fácil de achar, ela custa bem baratinho, custou o que? R$8 essa lâmpada, né? Essa luminária, aliás. A lâmpada é uma lâmpada torpedo super LED, que eu coloquei depois, aqui vem é uma torpedo comum, e aqui atrás vocês vão ter que desmontar aqui esse suporte, tirar isso aqui fora. Aqui vai ter uma tampinha, tem que soltar, e atrás dessa tampinha vocês vão ver que tem um chicote que passa aqui atrás. Desenrolem a fita isolante, vocês vão achar terminais parecido com esse aqui. É um fiozinho bem curtinho que sai bem aqui nessa parte e é onde vai se ligar a luminária. Conecta os dois na luminária, os outros dois é só fazer uma ponte entre um e outro, ou botar uma chavezinha liga e desliga, ou um interruptor igual esse, e ela já deve acender, porque ele já está energizado lá na caixa de fusíveis. E o fusível que controla ele é o de 10 amperes, que é o mesmo que controla a luz de teto, o rádio e a luz de freio, se eu não me engano. Os alto-falantes traseiros no EP já vem com a fiação pronta, ela está caída aqui dentro, vocês têm que pescar ela. É um par laranja do lado esquerdo e um par azul do lado direito, tá? Vem em todos os carros isso, basta puxar o fio e ligar aqui. Já vem de série em todos eles têm preparação para som, o que facilita muito aí na hora de instalar o som, né? E essa borda do porta-malas é a única coisa que foi adaptada do Tempra, porque nenhum Uno existiu carpete na borda. Então eu achei isso aqui num Tempra e tive a brilhante ideia de adaptar aqui e consegui. Basta cortar aqui um pouco, fazer uma adaptação para a fechadura ficar montadinha por cima dele e aí fica perfeito. Aqui a própria borracha segura ele na posição. Aqui vocês estão vendo a fechadura que tem a abertura interna, né? Ela tem esse pino aqui. Então essa fechadura, a alavanca e esse cabinho são as 3 peças aí que precisa para ter a abertura interna. São só essas 3 peças. É muito fácil de instalar. Ela faz a volta, passa por ali, passa por um cantinho que tem do lado do banco e vai sair embaixo ali do trilho do banco até entrar num furo que tem na carroceria
e se conectar na base da alavanca, que é o que faz ela funcionar. É só puxar e ela pega numa parte aqui da fechadura, que é essa linguetinha aqui, e ela empurra aqui, isso aqui fazendo a fechadura liberar. Tem algumas pessoas que adaptam aqui um motorzinho de trava elétrico conectado aqui nesse bracinho, e ele puxa ali também e funciona. Mas quem quiser usar o método original é assim. Bom, outra coisa que o pessoal me pergunta muito é sobre a questão do alarme original de fábrica, né? É o alarme HL que vinha nesses carros aí, também a GM usava nos Monza, Cadete, Ômega, demais carros da linha aí, até o Opala usou também. Só que na GM o acionamento era feito de forma magnética na maioria dos carros, né? E na Fiat já era um pouco mais para frente. Na Fiat o acionamento era feito por esse controle remoto, que já era uma coisa muito à frente do tempo, né? Em 95 aí podia se comprar um Uno Mille, que era um carro voltado aí para ser popular, né? E ele já contava nessa versão mais luxuosa aí com um acionamento por controle remoto. Ele abria as travas elétricas e desligava o alarme também à distância, né? Essa aqui é a chave original desse carro, o chaveiro aí da concessionária San Marino Fiat. E infelizmente esse controle aqui, depois que ele estraga, não tem como substituir. Só a Fiat que tinha o ferramental para gravar o chip aqui dentro, tá? Isso aqui tem uma plaquinha aqui dentro. E ela tem uma etiquetinha com um código que tinha que levar na concessionária. E lá que eles faziam, né, a configuração através de uma máquina. Não é apertando um botãozinho no carro e apertando um botãozinho no controle que vocês vão conseguir configurar um controle novo. Então aqui dentro do controle remoto, a gente tirando aqui a capa e a placa, nós temos aí acesso à etiqueta. Vem aí, né, HL 4H e um número serial aí que provavelmente era o número da codificação desse controle. Esse controle aqui não é o original de fábrica do meu carro, isso aqui me deram de presente, foi um inscrito do canal aí que me deu, porque o meu carro já veio faltando esses controles porque o alarme já tinha sido desativado anteriormente. E por ter sido desativado anteriormente, né, porque eu coloquei um velcro para manter fechado, alguém tinha cortado o carpete, aí vejam que aqui também tem a etiquetinha da HL com o código original que seria o do controle desse carro. Só que infelizmente, devido a essa limitação de conseguir gravar um novo controle por falta de ferramental aí, infelizmente não tem o que fazer. Ele está semi desativado aí, não tem muito o que fazer. Então vai ficar assim, né? Quando a gente tira a bateria e bota, ele até dispara, pisca esse LED ali no painel. E como é que funcionava então esse alarme de época, né? Bem, ele era acionado aí pelo controle remoto, como eu tinha falado anteriormente, e o monitoramento dele não tinha ultrassom, que é aquele dispositivo que geralmente fica na luminária de teto dos carros. O EP não tem esse ultrassom, né? E o que acontece? Ele só disparava caso alguém tentasse violar a ignição, né? Tentando dar a partida no carro sem desativar o alarme, ou se alguém abrisse qualquer porta do carro. Por exemplo, aqui na nossa fechadura do porta-malas nós temos uma microchave. Essa microchave aqui informava aí para central de alarme que foi violado aí a abertura do nosso porta-malas, né? Sem estar desativado o alarme, ele disparava aquela sirene com um som altíssimo aí, né? Que na época era muito bom, porque o som pelo menos dava para se ouvir bem de longe, diferente dessas sirenes que vendem hoje em dia aí, politicamente corretas aí para não poluir sonoramente, né? Contra a poluição sonora. Então houve uma limitação aí de decibéis aí das sirenes, né? E muita gente me pergunta se dá para adaptar a sirene original em um alarme moderno. Se ele tiver amperagem suficiente, trabalhar com 12 volts, geralmente funciona. Então um dos poucos alarmes que aceita isso aí é o alarme da Systec, né? Esse meu aqui, que foi colocado por fora, infelizmente eu não consegui fazer essa adaptação, não deu certo. Dizem que aqui também na fechadura, pelo lado de dentro, é para ter também um interruptor que informa aí pro módulo de alarme se ela foi violada ou não, pois nós só temos interruptor de porta para controlar a luz somente no lado esquerdo. O lado direito dele não tem interruptor de porta. E quando a gente acionava lá o alarme, apertando aqui, né, esse LEDzinho que fica no painel, ele começava a piscar vermelho, informando aí que o nosso alarme estava ativo. E aí, depois de alguns segundos, ele passa a atuar. Acontece que muitos desses controles, eles são muito grandes. Olha o tamanho do controle, né, do alarme. Ele é pouco prático assim no uso do carro, né?
Ele é muito maior que a chave. O pessoal derrubava isso aqui no chão, caía na chuva, entrava no mar com isso aqui no bolso, né? Então, muitos desses controles aí se foram por esses motivos, ou até mesmo pelo próprio desgaste do apertar toda vez aqui, né? Furava essa capinha de borracha, que essa aqui está muito novinha por sinal, ela furava e simplesmente a microchave deixava de atuar. E por ser um alarme muito simples, não tem ultrassom, muitos carros aí acabavam sendo arrombados aí, né? O pessoal quebrava a janela e entrava pela janela sem abrir a porta, só para roubar o som do carro. Então acabava que muita gente no passar do tempo desativava esse alarme, colocava um alarme por fora já com ultrassom, que foi o que fizeram nesse carro aqui também, que não foge à regra. Então foi instalado aqui um com ultrassom, ou seja, qualquer coisa que se movimentar dentro desse carro, ele dispara o alarme. Mas infelizmente a sirene tem um som muito fraquinho, é baixinho o som, né? Comparado com a original, que tinha um som muito mais bacana, porque ela era um driver fenólico, né? Uma espécie de corneta assim, né? Tem um ímã, como se fosse um alto-falante, por isso que ela toca tão alto. E essa aqui não, essa aqui é só uma chapinha com um conezinho colado, bem vagabundo assim mesmo. Então outra dica assim para quem ainda tem o alarme original e está ativo, e digamos que o controle deu pau, estragou, a pilha acabou, qualquer coisa parecida, o que a pessoa pode fazer para desativar o alarme sem ter o controle? Tem um método aqui, está no manual inclusive. A pessoa vem aqui, pressiona esse botão que tem aqui na ignição, pressionando ele e girando para trás, as luzes do painel acendem, o relógio acende e o alarme deve parar de tocar, e ele fica em stand-by. E depois basta voltar a chave para a posição e o alarme de vocês para de tocar. Simples assim. E agora vamos finalizar nosso vídeo aí, então, dando uma voltinha. A minha chave de farol aqui, ela deu um probleminha. Ela está acendendo o farol já no primeiro estágio aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que tem que ser ainda resolvida. Então, por enquanto tem que deixar assim, ó, na posição meio termo, que daí ela fica na posição de pingo, assim, né? Então, vamos dar uma voltinha aqui pelo bairro mesmo. Ó, meu EP engasga. Vão se acostumando, o meu também, e não tem o que fazer, é assim mesmo, principalmente se o motor ainda estiver frio. Então vão se acostumando que isso é mal crônico do carro, não tem muito para onde fugir. Liguei aqui os faróis. Tá anoitecendo já. Antes que vocês me perguntem, né, das lentes dos retrovisores, elas são azuis. Também é um acessório de época, isso aí eu achei numa Autopeças uma vez, e o cara me disse que estava guardado lá há uns 20 anos e ninguém queria essas lentes azuis aí, né? E eu vi isso aí, acabei comprando elas, e são muito boas, são da marca Flabeg. E elas ficam azuis durante o dia e elas vão ficando mais claras durante a noite, como vocês podem ver aí. Fica bem visual. As lâmpadas que estão no painel aí é as T5 12 volts de 2 watts. Ela é mais forte que a original de 1.2 watts. Esse é o máximo de barulho que ele faz, assim, quando acelera. Até que ficou bem silenciosa a suspensão.
A direção infelizmente ainda não está perfeitamente alinhada, né? Por culpa do setor de direção aí, que foi daquela queda num buraco que eu tive em 2015 e desde lá o setor só piorou e eu não pude trocar ele ainda porque é uma peça cara, não é tão fácil de achar nova, a gente acha muitas delas recondicionada e o pessoal se passando por peça nova. Peça recondicionada é uma coisa, né? Uma peça que foi recuperada, e peça nova é peça nova, então não se pode misturar as duas coisas. Então mesmo fazendo alinhamento o carro não fica perfeitamente alinhado, a direção ela fica torta aqui, né? Eu não consegui ainda porque tem essa folga aqui que pode ver que eu tô chacoalhando aqui, ó, e o carro nem altera a direção dele. Isso aqui é um curso morto que tem na direção devido à batida que pegou na roda ali e acabou avariando aí o setor. Então por enquanto vamos nos contentar com o setor de direção com folga, né? Até a gente ter condições aí de arrumar um setor zero bala e aí sim tentar ver se melhora aí a nossa situação aí, porque não é fácil, né? Sempre tem que ter um detalhezinho para incomodar. Eu vejo aí também muita gente perguntando, né, do desempenho desses carros e do consumo. Ele não é um carro muito econômico, ele não faz muito mais do que 9 km por litro, devido a ser monoponto e não ter sonda, né? É tecnologia antiga. E ele não tem lá grandes desempenhos, então querer um grande desempenho do Uno Mille é complicado, sabe? Muita gente aí tentando achar formas mirabolantes, adaptar uma carburação diferente num carro carburado, ou querer mudar a injeção para uma outra injeção de palio e tal, e no fim acaba que a pessoa gasta muito dinheiro e o que traz de retorno é muito pouco, né? Então não vale a pena. E não é dando grandes acelerações nesses carros aí que vocês vão conseguir um grande desempenho, né? O motor dele é um motor pequeno aí, tem 58 cavalos, ele não é muito veloz, né? Um carro feito aí para uso urbano e para ser barato. Então essa é a proposta desses carros, né? Quem quiser um desempenho realmente grande, eu sugiro que tente procurar aí um Uno com motor 1.5 ou 1.6, que aí vocês vão ser mais bem sucedidos, porque querer tirar desempenho do Uno Mille é meio complicado, né? Fica um pouco limitado, vocês vão gastar dinheiro e vão ainda ficar um pouco frustrados aí, porque não vai ter o desempenho do 1.5, né? Então pode ser que haja algum ganho, mas é mínimo, né? Infelizmente não tem muito para onde correr, a não ser, claro, quando as pessoas adaptam kit turbo e uma injeção programável. Aí pode ser que vocês consigam tirar alguma potência desse motor 1.0, mas realmente não tem muito para onde caminhar. Bom, e agora, para quem estava querendo mais uma novidade, né? Agora a novidade não foi no carro, mas sim em mim, né? Então aproveitei esses tempos aí e fiz a tatuagem do Uno no braço, né? Exatamente o que vocês estão vendo aí atrás, é exatamente o desenho que tem no meu braço, né? A silhueta do carro, né? Apenas o contorno, que significa aí todas as bandas que a gente deu, as pessoas que a gente conheceu, as amizades que a gente fez, e também toda a história do canal e do carro desde o começo, aí já são 7 anos, então é bem interessante e agora está imortalizado aí na pele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente volta aí no próximo vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo.